pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliette, eu sou professora de Biologia e Ciências já faz algum tempinho e eu resolvi começar a fazer videoaula para vocês. Muitos alunos acabam me pedindo e eu sempre fiquei pensando sobre isso e acho que agora chegou a hora de começar. Vou começar com uma aula super interessante falando um pouquinho de célula, né? Quando a gente estuda célula, a gente vai chamar essa aula de citologia, estudo, né? Logia e cito, célula. Então a gente tem aí várias aulas que a gente vai ter que desmembrar a respeito de funcionamento celular. Primeira coisa que a gente precisa pensar é por que a gente tem que estudar citologia, né? Qual é a necessidade, qual é a vantagem da gente saber o funcionamento da célula? Então a gente sabe já que todo ser vivo ele é formado por células. Então cada pedacinho meu, cada micro pedacinho do meu corpo ou de corpo de qualquer ser vivo, seja ele um ser humano, um animal ou uma planta, ele é formado de células, né? Então a célula é a menor, a gente costuma falar que ela é a menor unidade que forma um ser vivo, né? Menor do que ela, só o átomo, mas aí já são outros 500, a gente pode falar disso uma outra aula, né? Então as células, elas são o menor composto do nosso organismo. E se ela é o menor componente que forma o nosso organismo, é nela que acontecem os metabolismos, é nela que acontecem as pequenas transformações para o funcionamento da máquina humana ou da máquina de qualquer animal, né? Então a gente precisa entender como que ela funciona. Como o nosso corpo funciona no micro para entender como ele funciona no macro, né? Que são os órgãos, os sistemas, tá? Puxando aí um adendo aí a respeito de funcionamento celular, hoje em dia a gente está vivendo aí, infelizmente, uma pandemia, né? De Covid-19. E quais são as pesquisas relacionadas à pandemia? A gente sabe que essa pandemia é causada por um vírus que é menor, muito menor do que qualquer célula humana e que eles invadem as células humanas. É uma doença que invade a célula. E aí ele dificulta o funcionamento da célula. Uma vez instalado lá, aí aquela célula começa a trabalhar para ele. E como será que aquele vírus consegue entrar lá dentro daquela célula? Então, é por isso que a gente estuda célula, é por isso que a gente estuda citologia, para entender como será que acontece e por quê, quais são os portais que fazem esses vírus, bactérias, fungos ou até doenças que são doenças psicossomáticas ou doenças que não são causadas por fatores externos. Por que isso acontece? É para isso que a gente estuda a célula, tá? Na aula de hoje a gente vai falar sobre a membrana plasmática. A membrana plasmática, ela é o envoltório da célula. Então a gente tem a célula e aí em volta da célula a gente tem uma estrutura que delimita o espaço da célula que a gente vai chamar de membrana plasmática. A membrana plasmática, ela é comum em todas as células. Então, a gente vai ter membrana plasmática na célula animal, né? Que são células humanas ou de outros animais. E a gente vai ter membrana plasmática na célula vegetal, célula de planta, por exemplo, e também nas células procariontes, que são ou procariotas, que são células de bactéria. Então a membrana plasmática, ela é uma estrutura delimitante da célula que existe em todos os tipos de células. Todas as células possuem. E por que é tão importante a gente estudar a fundo a membrana plasmática? Porque a mágica aí dos compostos que entram ou saem da célula acontecem na membrana plasmática. Então a gente vai listar aí quais são as importâncias e as características de uma membrana plasmática. Então vamos lá. Permeabilidade seletiva. Bom, o que é permeabilidade seletiva, Pro? Permeabilidade seletiva significa que a membrana plasmática, além de delimitar o espaço da célula, ela também é responsável por selecionar substâncias que vão entrar dentro dessa célula ou vão sair de dentro dessa célula. Então, vamos pensar de novo lá no coronavírus, né? Se esse vírus entra dentro da célula, significa que essa membrana plasmática, de alguma maneira, ela deixou esse vírus entrar lá dentro dela.
Então, permeabilidade seletiva. Vamos selecionar o que eu quero que entre dentro da célula e o que eu quero que fique do lado de fora, o que eu vou colocar para fora da célula, certo? A segunda, e eu já falei aqui, né, vou falar de novo, característica da membrana plasmática é que ela delimita o espaço, né? Então, a membrana plasmática, ela delimita o espaço de dentro e de fora de uma célula. Essa delimitação de espaço também impede, né, que ela perca alguns nutrientes ou alguns compostos importantes para o funcionamento dessa célula. O terceiro item aí super importante é o reconhecimento celular. Então, a célula, ela também é responsável por reconhecer quais são as substâncias que ela quer que entre dentro dela e as substâncias que ela quer que saia. Além de reconhecer também as células que estão ao lado dela. A gente vai falar mais sobre reconhecimento celular quando a gente começar a falar de todos os componentes da membrana plasmática, tá ok? Vamos começar a falar agora de como é formada a membrana plasmática, ok? Então vamos lá. A membrana plasmática, ela é formada por uma bicamada lipídica. Nossa, biologia é muito difícil, tem muito nome difícil, eu não consigo decorar. A gente precisa entender o que significa bicamada lipídica. Então vamos lá. Bicamada, então significa que a membrana plasmática é formada por duas camadas lipídicas, duas camadas de gordura, de lipídio. Tá? Essa bicamada lipídica, ela é formada por fosfolipídios. Fosfolipídios são lipídios associados a um fosfato, que formam essa carinha aí de alfinete, né? A bicamada lipídica parece um alfinete, tem uma cabeça redondinha e tem lá as hastes, mas são duas hastes, né? E aí ela fica nesse formatinho aí, onde as cabecinhas ficam para o lado de dentro da célula ou para o lado de fora da célula, e essa parte aí do alfinetinho fica do lado de dentro. A gente sabe que essa parte de fora, essa cabecinha do alfinete, do lipídio, ela é hidrofílica. Hidrofílica, hidro significa água e filia significa que eu tenho uma afeição a algo, né? Então, hidrofilia significa que eu tenho afeição à água, ou seja, essa camadinha redondinha, ela deixa a água passar livremente ali próximo dela, que tá tudo bem. Mas a parte que fica ali interna, onde eu tenho as pontinhas dos alfinetes, né, de um lipídio, de um fosfolipídio, elas são hidrofóbicas, ou seja, elas não têm nenhuma afinidade com água, fobia, não tem afinidade, né? Então a água ali não pode passar. Olha que interessante. A água, então, não pode passar livremente pela célula. Ela não pode sair e entrar e deixar a célula vazia de água. E isso é muito bom, porque a célula precisa de uma quantidade de água para fazer metabolismo, para metabolizar. Então, se não tiver quantidade de água, a célula começa a entrar em desidratação, né? E aí a gente começa a ter vários outros problemas. Então, essa bicamada lipídica hidrofílica e hidrofóbica é super importante para o funcionamento celular. Outra característica é que em volta aí dessa camada, dessa bicamada lipídica, existem grandes moléculas de proteína, chamadas de permeases, né? Essas proteínas, elas são super importantes porque são elas, já que a célula não tem uma parte aí que não é muito, né, não gosta muito de água, né? Essas proteínas são chamadas de permeases ou proteínas carreadoras e são elas que vão conseguir fazer com que substâncias diluídas na água entrem ou saiam de dentro da célula. Então, são as proteínas que vão funcionar aí como uma portinha e essa portinha vai se abrir e substâncias vão entrar dentro da célula ou vão sair de dentro da célula. Mas presta atenção, essas permeases são específicas para tipos específicos de substâncias que entram e saem de dentro de uma célula. É a mesma coisa, né, que eu, adulta, tentar entrar dentro de uma portinhola de cachorrinho, onde o cachorro passa, né? Eu não vou conseguir.
Então eu preciso de uma porta que seja pelo menos do meu tamanho para que eu consiga entrar dentro de um ambiente. É a mesma coisa essa proteína. Essas proteínas, elas deixam entrar e sair coisas, né, substâncias específicas que consigam entrar por ela e sair por ela. Não são todas as substâncias. Cada tipo de substância tem o seu tipo de proteína específica que faz a passagem de substâncias de dentro para fora da célula, certo? Eu espero que vocês tenham entendido como é, né? A gente vai chamar esse modelinho aí de mosaico fluido, que vocês vão ver aí. E aí a gente fala de uma próxima aula sobre os componentes da membrana plasmática. Além dessa bicamada lipídica formada por proteínas, o que mais eu posso ter aí na membrana plasmática? O que é mais tão importante que eu tenha dentro da membrana plasmática? Se você gostou, dá um joinha aí no vídeo, comenta, pergunta, elogia. É o meu primeiro vídeo, então eu espero que eu não esteja tão travada assim. Então eu preciso do feedback de vocês, eu preciso que vocês escrevam, perguntem, para que eu possa melhorar, né? Ou para que eu veja que estou no caminho certo aí, que foi bem entendido, certo, pessoal? Um beijo, até a próxima aula falando sobre os componentes da membrana plasmática. Tchau!